Olá, estamos de volta com um panorama político e o nosso personagem de hoje é o Cláudio Carvalho, mas o nome dele se confunde com farmácia, ele virou o Cláudio da farmácia. Bem-vindo, Cláudio, obrigado aqui pela presença e a participação. Muito obrigado, Lucas, pelo convite, cumprimentar a todos que nos acompanham aqui. É sempre um prazer poder atender o amigo e contar um pouquinho da nossa história aqui, que já vai aí há algumas décadas, né? Você estava me contando que você lá do interior de São Paulo veio jovem para Rondonópolis, né? Isso, eu cheguei em Rondonópolis com 16 anos, mais precisamente em janeiro de 1983. 41 anos hoje, né? 41 anos já de Rondonópolis, então já recebi título de cidadão rondonopolitano, do meu colega vereador do meu partido, Adonias Fernandes, Adonias, né? Tem uma história, não sei se é lenda, que ele se deu um alto título para ele também. Não sei se eu também não tenho essa informação, eu sei que ele tem um título de cidadão rondonopolitano. Disse que ele mesmo se deu. Aí eu falei para ele, mas pode? Ele falou, naquela época podia, então eu acho que podia mesmo. Então, Lucas, e pessoal que nos acompanha aqui, a gente já está aqui, né, desde essa época que estou te falando, 41 anos, né? Então, o Adonias me deu o título de cidadão rondonopolitano, recebi também o Mato Grossense, da deputada Teté Bezerra, enfim, estamos aí. E aí você começou a trabalhar em farmácia mesmo? Já veio para trabalhar com farmácia? Na verdade, eu já trabalhava na minha cidade natal, né, lá em Turiúba, no interior de São Paulo. Turiúba, para quem não sabe, fica ali perto de Araçatuba, Birigui. Exato. Né? A regional é Araçatuba, mas fica mais próximo de Araçatuba, Birigui, Buritama, aí vem Turiúba, e já parte para o lado de São José do Rio Preto. Exatamente. Né? Então, lembrando que Birigui é a capital nacional do calçado infantil. Exatamente. Nossa querida cidade pérola. E aí eu já trabalhava lá, né? Garoto ainda, a gente começou a trabalhar muito cedo. Naquela época a gente tinha que fazer a escolha, né? Aprender uma profissão ou ir para a roça com os nossos pais. E meu pai e minha mãe sempre preocupados em a gente aprender uma profissão. Primeiro, tem uma curiosidade nessa vida nossa de farmácia, que o meu pai me colocou primeiro, antes de colocar o meu irmão mais velho, que é o Zico, seu amigo, conhecido e tal. Professor, gente boa. Isso. E aí o meu pai colocou, só que eu não sabia ler nem escrever, cara. Eu tinha 7 anos de idade, eu tinha acabado de entrar. Aí meu pai não podia colocar o Zico, porque o Zico já ajudava a levar o sustento para dentro de casa, trabalhando na roça com ele. E aí você começou a trabalhar em farmácia antes de ser alfabetizado? Antes. Mas eu sabia andar de bicicleta. Eu sabia varrer a farmácia. Já ajudava em alguma coisa. Fazer uma entregazinha ali, outra aqui. Mas aí depois o proprietário da farmácia conversou com meu pai que já poderia pagar, mas eu também não ganhava nada para trabalhar nessa condição que eu estou te falando, né? Ele falou, eu consigo pagar um salário pro Zico, que já é um rapaz, já tem, né? E aí meu pai resolveu colocar o Zico e me tirou. Substituiu, fez uma troca. Aí eu dei um ré do ponto de vista profissional, que eu virei engraxate. Aí, com o passar do tempo, com 10 anos, eu já estava um rapazinho de 10 anos, eu entrei para a farmácia de novo. E fiquei 35 anos em farmácia, contando esse período lá do interior de São Paulo e aqui em Rondonópolis, né? Você trabalhou em praticamente todas as farmácias ali do centro, né? Várias, mais na região da rodoviária velha ali, hoje né? Não tem tantas farmácias, mas não é igual nessa época, né? Porque hoje são 3 ou 4 redes que dominam o mercado. Antigamente tinha a farmácia de fulano, de Beltrano, Droga Júnior, Droga Jato, Drogão, Dragão, tinha um monte. Você lembrou de uma coisa curiosa. Mais antigamente, nessa época que a gente militava, no início, terminando 80 para os anos 90, as pessoas falavam a farmácia do fulano. Ninguém sabia, às vezes, o nome da farmácia. A farmácia do Zico, farmácia João Moraes, Zé Roveri, Finato Conrado, aquele povo todo. Então, assim, ali as pessoas lembravam realmente pelo nome. Era uma coisa assim mais pessoalizada. Exatamente. Né? O cliente não ia nem pelo preço, ia pelo dono. Sempre fui na farmácia de fulano, você me atendeu. Né? Tinha aquela questão, Lucas, de ter o farmacêutico de confiança na família. Olha, o meu farmacêutico de confiança é o seu fulano lá. É o médico da família, vamos dizer assim. Né? Funcionava desse jeito, era muito gostoso a gente trabalhar. Eu, graças a Deus, criei meus filhos, estudei meus filhos trabalhando em farmácia. Então, eu sou muito grato a ter aprendido, né, apesar de não ter formação profissional como farmacêutico, né? Eu sou um farmacista, sou um comerciante de farmácia, um atendente de farmácia. Sabe tudo. Então, eu costumo dizer que foi de 77, né, quando eu fiz 10 anos, como eu falei para você, até 2012, né, que foi quando a gente começou a militar na carreira política, vamos dizer assim. Aí você também teve o seu próprio negócio, né?
saiu um pouco do centro e foi para Vila Olinda, né? Isso. Nós em 2004 aconteceu isso. A gente trabalhou aqui na região ali da Rodoviária Velha, ali na Avenida Bandeirantes. E em 2004 a gente entendeu que já estava chegando as redes, já estava chegando aqueles que tinham uma concorrência mais forte aqui. E a gente falou, olha, eu gostaria de trabalhar na periferia da cidade. Mudou um pouco o perfil do consumidor também, né? O consumidor deixou de ir na farmácia pessoal, personalizada, e começou a apostar na marca e no preço. Exato, né? A concorrência, porque o poder de compra das grandes redes é bem maior do que daquele que só tem a farmácia dele e tal. E a gente acabava que não conseguia, né? Não pode fazer um parâmetro aí entre o atacadão, o açaí e esses outros mercados, lanchonetes, empórios. Eles acabam comprando no grande para revender no dele. Eu falei, cara, eu acho que a farmácia eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou lá para... Eu conheci a Vila Olinda com o nosso companheiro, amigo, você conhece ele, o Rafig, que é servidor público, ele era vendedor de medicamento também, né? E aí o Rafik falou, vamos lá na Vila Olinda comigo? Eu falei, cara, eu acho que eu nem lembro de ter ido lá na Vila Olinda, vamos lá. Aí fui lá, eu fiquei assim, entusiasmado com a quantidade de pessoas, Lucas. E ali você viu a Vila Olinda crescer, né? Exato. Era assim, por volta de umas 5 horas, 5h30 da tarde, e eu falei, gente do céu, de onde sai tanta gente assim? Aí eu falei, cara, eu acho que é um lugar bacana aqui, na divisa da Vila Olinda e do Pedra 90, né? Na verdade, a farmácia não era na Vila Olinda, ela era no Pedra 90. Só que chamava Drogaria Olinda, que era para se convencionou isso, né? Dar um contrapeso ali para não deixar ninguém triste. E é verdade que você viu a Vila Olinda crescer, né? Em todos os aspectos, né? Viu o asfalto chegar, viu o esgoto chegar, viu escola, viu tudo, né? Exato. A gente tinha uma dificuldade muito grande ali, porque basicamente os comerciantes locais, eles acabavam sendo assim, as pessoas com que fazia o trabalho de prestação de serviço, tipo assim, na farmácia, às vezes chegava lá, tinha 10, 15 boletos de conta de água, de energia, de não sei o quê. Falaram, quando o Cláudio for para o centro, pede para pagar para mim, o dinheiro está anexado aí. Porque não tinha quase que prestação de serviço nenhuma lá, né? E aí, comercialmente, aquela região sempre foi muito forte, né? Supermercado, farmácia, açougue, lojas, né? Depois chegou o posto de gasolina, né? E assim foi indo. E aí, Cláudio, em 2012, você entrou na política. Foi candidato a vereador pelo MDB. Né? Foi um dos mais votados, se não mais votado agora. Mais votado, né? Na primeira eleição, logo de cara, né? Surpreendeu muita gente. Né? Até a mim, inclusive. Eu não esperava ter aquela votação toda. Nós sabíamos que tinha bastante gente que queria votar na gente, mas... Como diria o professor Armélio, nós éramos neófitos, né? Nós éramos iniciante ali. Começou bem, né? E aí a gente, pô, eu falei assim, rapaz, que absurdo, né? E foi uma situação assim que começou tudo, Lucas, em 2009. Em 2009 eu apoiei o ex-prefeito Adilto Sacchetti e o meu candidato a vereador era José Márcio Guedes. Isso não, foi em 2004. 2004. Isso. O Adilto venceu aquela vez. Isso, aí tá. Aí na reeleição do Adilto, nós perdemos. Né? Ele perdeu pro Zé do Pátio, enfim, foi no primeiro... Eu acho que o Zé Márcio também não se elegeu. Não se elegeu. Ele foi candidato, o meu candidato, o Zé Márcio, foi nesse período de 2009, agora eu estou me lembrando. Em 2004 eu apoiei a afinada Hilda Furacão. Era moradora ali da região. A gente tem um tinozinho comercial, então quando eu cheguei lá, eu não conhecia muita gente, eu falei, cara, eu acho que eu vou agarrar com essa mulher aqui, que essa mulher é a mais conhecida aqui, liderança comunitária, então eu apoiei ela. Faz muita falta, Cláudio, no movimento comunitário e no dia a dia da política, né? Sim. Sempre muito, às vezes explosiva, mas as outras vezes muito racional, sabia muito bem o que estava falando, o que estava fazendo, né? Eu costumo dizer, Lucas, que a Hilda era uma mulher assim de pouca escolaridade, né? Mas de uma sabedoria, sobretudo sabedoria política, conhecimento de poucas pessoas. Né? A Hilda, a gente era sempre... Eu costumava muito ir na casa da Hilda. A gente teve as nossas divergências, essas questões políticas, né? Que a Hilda era uma figura muito polêmica também. Tem isso também. Mas muitas vezes eu fui na casa da Hilda tomar um cafezinho com ela. Às vezes a feira da Vila Olinda, lá na segunda-feira, comprava um queijo lá e ia para casa dela só para mim ganhar informação, conhecimento político. A Hilda era muito sábia politicamente. Então, a gente fez uma grande reunião na casa dela, né? E aí escolheram, mas eu acho que já estava meio combinado deles. Aí eu não estava nem sabendo. Falou, não, o candidato tem que ser o Cláudio. Aí todo mundo falou, tem que ser o Cláudio. E aí começou essa situação que chegou em 2012, fomos candidatos para o MDB, deputado Bezerra, à época, juntamente com meu companheiro Miguel Milani,
foram lá na farmácia me convidar para filiar no MDB. Poucos dias depois eu filiei, isso em 2011. Aí em 2012 fomos candidatos e, graças a Deus, recebemos a maior votação daquele pleito. E uma coisa interessante que a gente estava discutindo aqui antes de começar a entrevista, daquela turma de 2012, né, que foi uma boa mudança, inclusive, na Câmara naquele período, só ficou você e o Rony Magnani, dos eleitos, né, em 2012. Aqueles que iniciou, né, a carreira em 2012, que tem mandato hoje, só resta eu e o Rony Magnani lá na Câmara. E era uma turma boa, teve o Ibrahim, teve o Rodrigo Dazael, Ibrahim, Fábio Cardoso, né? Fábio Cardoso acho que tinha sido suplente, né? O Thiago Muniz também tinha sido suplente. Aí depois, Jailton do Pesca e Pague. Foi uma turma uma turma boa. O Mazete. Né? Exatamente. Foi uma turma boa ali. Que, né, deu o resultado final. E aí agora a gente está aí, ô Cláudio, vésperas das eleições, 2024, 22 anos depois, né? 12 anos. 12 anos. Querendo envelhecer o Cláudio, né? 12 anos depois. E aí, você pretende continuar disputando a eleição? Como que está seu pensamento político atualmente? Eu estava conversando, ainda há pouco eu estava lá no Sanear, conversando com a Antonieta, nossa diretora lá administrativa e financeira, e aí a Antonieta falou para mim, Cláudio, você vai ser candidata? Eu falei assim, eu até quero, mas lá em casa eu não estou tendo apoio. A esposa não quer, os filhos já pediu para parar, e a gente está aí conversando. O único partido que eu pertenci e pertenço até hoje é o MDB. Nunca tive outra filiação partidária, né? E estamos aí. Nós temos o nosso pré-candidato a prefeito, que é o Thiago Silva, ex-companheiro de Câmara. Também dessa turma, né? Também dessa turma. O Thiago elegeu em 2012 pela primeira vez. Exatamente. Né? Então a gente fica feliz, né, com a evolução do Thiago, né, ele ter alçado voos maiores e hoje um deputado que nos representa, enfim. E eu, na verdade, eu vou tomar essa decisão, juntamente com a minha... Lucas, que se a gente não alinhar dentro de casa, fora que você não vai alinhar mesmo. Difícil. Então, eu não vou. A minha família é o bem maior que eu tenho, eu preciso preservar isso, enfim. Né? Mas eu vejo assim que eu não sendo candidato, dificilmente eu vou sair desse movimento político. Certamente eu vou ajudar na majoritária, apoiar outro candidato a vereador, ou ajudar na construção da chapa. Mas eu acho que na hora H você vai ser candidato, que muita gente vai pedir para você ser candidato. Estão pedindo já, inclusive, né? Muita gente me liga e fala, você não pode de jeito nenhum. Esse dia eu estava ali no Distrito Industrial, ali, o Distrito do Paulo Cabral, que é chamado Distrito Antigo, né? E aí a população ali me conhece. O Cláudio está ali. Aí chega lá, o Cláudio, você representa muito bem essa região no seu mandato, nos seus mandatos. Evoluiu, avançou bastante. O que era aquela região, não estou dizendo que fui eu que fiz, não. A gente contribui através das nossas ações na Câmara, né? O prefeito Zé do Pátio reconhece sempre isso, sobretudo no período que eu fui presidente lá, 2019 e 2020. E eu fico bastante orgulhoso de ter melhorado a qualidade de vida daquela população, sobretudo em obras de infraestrutura, escola, PSFs, creche, asfalto, tudo. O parque ambiental lá do Escondidinho, o Parque Natural do Escondidinho, que é uma coisa que era um desejo daquela população ali, então melhorou bastante, muito mesmo. Cláudio, queria agradecer a sua participação e dizer que a gente está sempre aberto aqui te receber. Lucas, eu que agradeço, meu amigo, meu irmão de muito tempo, agradecer a população que nos acompanha, dizer que nós continuamos na Câmara cuidando desse mandato nosso que vai até o dia 31 de dezembro do corrente ano, finalizando esse mandato somando 12 anos de parlamento. Tive a oportunidade de presidir a Câmara Municipal, como disse anteriormente, no ano 2019, 2020, e eu sou muito grato, primeiramente a Deus e, sobretudo, às pessoas aqui da nossa cidade de Rondonópolis. Obrigado, Cláudio, e o Panorama Político volta em uma próxima edição.